The sermon, and from that time was delivered on New Year's Eve, Thursday, December 31st, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão, e desde então, foi pregado na véspera de Ano Novo, quinta-feira à noite, 31 de dezembro de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Sure good to be back and hear the brother pastor give the testimony of the grace of God with his little girl. That's just like the Lord Jesus to do things like that. Oh, amen. Blessed be. Certainly is. Com certeza é bom estar de volta e ouvir o irmão pastor dar o testemunho da graça de Deus com sua filhinha. Isso é próprio do Senhor Jesus fazer coisas assim. Certamente que é. Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the, as we call it, the prayer service on New Year's night. A good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace. Agora, estamos muito contentes esta noite por ter conosco um dos nossos convidados aqui no, como chamamos, culto de oração da noite de Ano Novo, um bom amigo meu, irmão Ernie Fandler, um dos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, um troféu da graça. Originating his home in Switzerland is where he came from, and I believe a brother with him there, with her living in Schano now, German by descent, Brother Waters. We're happy to have them with us tonight. Seu país de origem é a Suíça, é de onde ele veio. E creio que tem um irmão com ele aí e que estão morando em Schawano, agora de descendência alemã, irmão Waters. Estamos felizes em tê-los conosco esta noite. And then we have also with us tonight a precious brother of the faith, South Africa, Brother David Duplessis. We're happy to have him with us too. Então, temos também conosco esta noite um precioso irmão da fé da África do Sul, o irmão David Duplessis. Estamos felizes em tê-lo conosco também e David and I are anticipating or praying and the Lord to give us some great work together this coming year into Africa and different parts of the world. David e eu estamos esperando, orando no Senhor, para que nos dê um grande trabalho em conjunto neste ano que vem na África e em diversas partes do mundo. Brother David is here now to talk it over and pray over with it between now and Monday to decide just when and where into Africa and different parts of the world to go. O irmão David está aqui agora para discutir o assunto e orar sobre isso entre hoje e segunda-feira, para decidir exatamente quando e aonde ir para a África e diversas partes do mundo. Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention and also is well known with many great religious leaders throughout the entire world. Visto que o irmão David ocupou um cargo muito importante na Convenção Pentecostal Mundial e também é bem conhecido por muitos grandes líderes religiosos em todo o mundo. And it's been very influential in persuading and causing, as far along as we are now, to help bring the body of Jesus Christ together of all denominations of faith, regardless of what they church they have or what they brand they are branded. It's that the church in who Christ died for. E tem sido muito influente em convencer e motivar até onde estamos agora para ajudar a unir o corpo de Jesus Cristo, de todas as denominações da fé, independente de qual igreja eles sejam ou com que marca eles estejam marcados. É essa a igreja pela qual Cristo morreu. And I've often thought of that. Used to help round up the cattle
Many times out west, we'd go up, Brother David, and set out there where they drove the cattle up through the drift fence up into the mountains to feed them let them graze on the pastures of the forest. E sempre pensei nisso. Já ajudei a juntar o gado muitas vezes no oeste. Nós íamos, irmão David, e nos sentávamos lá onde faziam passar o gado pela cerca até as montanhas para alimentá-los, deixá-los se alimentar nos pastos, os da floresta. While the meadows was growing in the bottom, wild meadows, and then they cut the meadows and feed the cattle out through the winter time when there's too blizzard up in the mountains. Enquanto os prados cresciam na planície, prados silvestres, depois cortavam os prados e alimentavam o gado durante o inverno, quando caía muita nevasca nas montanhas. And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through, and each ranch in the bottom that could raise a ton of hay, if they could raise 50 ton of hay, that meant they could put 50 cattle. If they could raise 1,000 ton of hay, 1,000 head of cattle could go through. E ficava sentado ali na cela e observava o guarda florestal fazendo passar aquele gado. E cada fazenda na planície que podia cultivar 1 tonelada de feno. Se conseguissem cultivar 50 toneladas de feno, significava que podiam colocar 50 reses. Se conseguissem cultivar 1.000 toneladas de feno, 1.000 cabeças de gado podiam passar. Each man carrying a brand on his cows. They watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn't get them mixed up. Cada homem tinha uma marca em suas reses, eles observavam as marcas, é claro, as diversas fazendas, para não misturá-las. And then, when the ranger, he wasn't so interested in what kind of brands was going through, because there's all kinds of brands, but there's one thing that he really had to check. That was the blood tag. They had to be registered Hereford, or they couldn't get through the gate. They would turn them back, see? E então, quando o guarda florestal não estava tão interessado no tipo de marca que passava, porque havia todos os tipos de marcas. Mas havia uma coisa que ele realmente tinha de verificar, que era a etiqueta do sangue. Tinham de ser Hereford registrados ou não podiam passar pela porteira. Eram devolvidos, estão vendo? And I think that's the way it'll be at the judgment. It'll not be what kind of brand we're wearing, but if the blood tag's there, that's the thing that'll count, the blood tag. E creio que assim será no juízo. Não será o tipo de marca que usamos, mas se a etiqueta do sangue está aí. É isso que vai contar. A etiqueta do sangue. And I'm very happy to have Brother David with us, and I see Brother Estel Beeler was here just a moment ago. I seen him raised up back there from somewhere. And other ministers who were wanting to hear from tonight. And then, and I guess Brother Ruddle and them will be coming in because they're going to stay till midnight. E estou muito feliz por ter o irmão David conosco e vejo que o irmão Estel Beeler estava aqui faz um momento. Eu ouvi levantar-se lá atrás de algum lugar e outros ministros que queremos ouvir hoje à noite. E então acho que o irmão Ruddle e os demais virão porque ficarão até meia-noite. However, Brother David can't stay till midnight. He's a very wanted man everywhere, and as soon as Brother Rogers heard that he was over here, while he's going to send and have him over there at 10. So that means he'll be leaving here pretty short to get way out there in South Louisville. No entanto, o irmão David não pode ficar até meia-noite. Ele é um homem muito requisitado em todo lugar. É assim que o irmão Rogers soube que ele está aqui. Ora, ele vai mandar buscá-lo para recebê-lo lá às 10. Então isso significa que ele vai sair daqui dentro de pouco tempo para chegar lá no sul de Louisville. And I thought it would be nice if it would be all right with Brother David if we'd have him to come up and speak what's on his heart, preach for us, do whatever the Lord lays. We'd all like to hear Brother David Duplessis from South Africa. E achei que seria bom se parecer bem ao irmão David se ele pudesse subir aqui e falar o que está em seu coração, pregar para nós, fazer o que o Senhor determinar.
todos gostaríamos de ouvir o irmão David du Plessis, da África do Sul. Let me say this, that when I was over in Africa and my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter. Brother Justice, I believe his name is, Brother Justice. Deixe-me dizer isto, que quando estive lá na África, em minha grande campanha que o Senhor nos deu lá, seu irmão foi meu intérprete, o irmão Justus. Creio que o nome dele é Irmão Justus. And a real fine family of people are these Duplessis brothers. I guess they're all ministers as far as I know, and maybe father too. That was a minister. And they're from a fine family of people, and Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world. E uma família muito boa de pessoas são esses irmãos du Plessis. Acho que todos são ministros, que eu saiba, e talvez também o pai foi ministro. E eles são de uma ótima família de pessoas. E o irmão David tem um grande nome entre todas as igrejas e denominações por todo o mundo. And Brother David, I'd like for you to come up now and speak for us, or whatever God's put on your heart to say, come right up. And I'm very happy to introduce to my church tonight. E, irmão David, gostaria que o irmão subisse agora e falasse para nós, ou o que Deus colocou em seu coração, para dizer: venha cá. E estou muito feliz em apresentá-lo à minha igreja esta noite. This is Brother Armand Neville, our pastor, and to the church, this is one of my precious friends and fellow warriors in the service of God, Brother David du Plessis of South Africa. God bless you. Este é o irmão Armand Neville, nosso pastor, e para a igreja, este é um de meus preciosos amigos e companheiros guerreiros no serviço de Deus, irmão David du Plessis da África do Sul. Deus o abençoe, irmão David. Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very fine. We're sure happy. Brother David said some things there. I just wished I'd had my pen. I could have jotted them down. But I'll always remember grandsons. The grandchildren. Conversar. Amém. Todos fizemos. Irmão David, volte logo e esteja conosco novamente. Isso é muito bom. Sem dúvida estamos contentes. O irmão David disse algumas coisas a esse respeito. Queria que estivesse com a minha caneta. Eu poderia tê-las anotado. Mas sempre me lembrarei de netos. Os netos. Well, we sure appreciate the visit of our brother. And he was connected with the World Conference of Pentecostal Believers, and a great man in the line of his work throughout the whole world. And we are fortunate tonight to have Brother David come speak to us on this New Year's night. And you can see what great men think about our Lord. Amen. Think about his great service. Bem, sem dúvida que apreciamos a visita do nosso irmão. E ele foi ligado à Conferência Mundial dos Crentes Pentecostais e é um grande homem na linha do seu trabalho no mundo inteiro. E somos afortunados hoje à noite de o irmão David ter vindo falar para nós nesta noite de Ano Novo. E vocês podem ver o que grandes homens pensam sobre nosso Senhor, pensam sobre seu grande servo. Now, I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours now, and I have to leave early in the morning, so I thought I'd just speak a little bit, if it's all right with Brother Neville, Amen. Brother Beeler, and the other ministers here. Agora, creio que amanhã, sendo o Ano Novo, faltam apenas algumas horas agora. E tenho de partir de manhã cedo, então pensei em falar um pouco, se o irmão Neville concordar, ao irmão Biller e aos outros ministros aqui. Won't take much of the time, and I think if we'd say amen and go home, it'd be a wonderful message, and we could be thankful to the Lord for what that we have here tonight.
Não vou demorar muito. E creio que se disséssemos amém e voltássemos para casa, seria uma mensagem maravilhosa. E poderíamos estar agradecidos ao Senhor pelo que temos aqui esta noite. And this being New Year's night, we just entertained each other by the kingdom of God, preaching until it comes the new year. E agora, mas sendo esta noite de Ano Novo, simplesmente nos entretemos pelo reino de Deus pregando até que chegue o Ano Novo. And I've got to get up in the morning real early, way before day, and I'm not as young as David. Maybe I don't feel as young as he does. He's, of course, David's a little bit older than I am. I think he's 7 or 8 years older, maybe 10. But he's certainly a fireball for God, traveling 50,000 miles this year for the kingdom of God. E tenho de me levantar de manhã bem cedo, bem antes de amanhecer. E não sou tão jovem quanto David. Talvez não me sinta tão jovem quanto ele. Ele é, claro, David é um pouco mais velho do que eu. Creio que é 7 ou 8 anos mais velho, talvez 10, mas com certeza é uma bola de fogo para Deus, viajando 80 mil quilômetros este ano pelo reino de Deus. On his road now, we're to preach at Brother Rogers, and tomorrow to be with somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and back here again Monday, and I've got to meet with him to make arrangements for a worldwide tour coming now. Está indo agora pregar lá no irmão Rogers e amanhã estará com alguns em outro lugar e em outro lugar e em outro lugar e de novo aqui na segunda-feira. E tenho de me reunir com ele para fazer os preparativos para uma turnê mundial se aproximando. And we're to be in Africa, I understood, this afternoon in March, this coming March. I'm to meet Clayton Sonmore from the Full Gospel Christian Businessman this coming week, first part of it, and make arrangements for Jamaica, Haiti. E é para estarmos na África, pelo que entendi esta tarde, em março próximo. Devo me reunir com Clayton Sandmore, dos Homens de Negócios Cristãos do Evangelho Completo, esta semana ou na semana que vem, no início dela, e fazer os preparativos para Jamaica, Haiti. I go next week into Kentucky or down into Georgia, have them meetings there, come right back and come down to Kentucky and you're night there catching these churches. Vou para Kentucky na semana que vem ou para Georgia para fazer as reuniões lá. Volto direto para cá e vou descendo por Kentucky, uma noite aqui e outra ali, visitando essas igrejas. And come right straight back home from there and go to Atlantic City begin at the 27th through the 30th and lay there at the morning of the 1st and begin in Kingston, Jamaica at the racetrack that night for a 10 days meeting there, and from there on in then to the Haitis and wherever. We don't know where to go from there, just as the Lord will lead us. E de lá volto direto para casa e vou para Atlantic City para começar no dia 27 até 30 e partir de lá na manhã do dia 1º e começar em Kingston, Jamaica, no hipódromo aquela noite para um encontro de 10 dias lá. E a partir dali, então, para o Haiti e para onde quer que seja. Não sabemos para onde ir dali, só seguir conforme o Senhor nos dirigir. Now all these are in making. See, I haven't said yes. David Shear, Clayton's coming, Brother Gordon Lindsay's coming for South America, and the rest of the Christian businessmen for the Latin-speaking America, and Brother David's for Switzerland, Germany, on down. Agora, tudo isso está em preparação, estão vendo? Eu ainda não disse que sim. David está aqui, Clayton está vindo, o irmão Gordon Lindsay está vindo a favor da América do Sul. E o restante, os homens de negócios cristãos a favor da América de língua latina, e o irmão David é a favor de ir para a Suíça, a Alemanha, e assim por diante.
but we don't know yet. You keep praying. I don't want to go nowhere until God says go. And the best of my knowledge, therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, and no matter the opposition is, I can say, I come in the name of the Lord Jesus. Amen. Mas ainda não sabemos. Continuem orando. Não quero ir a lugar algum, até que Deus diga para ir, e da melhor forma que conheço. Portanto, se me sinto dirigido a ir, então, quando desço do avião, e não importa qual seja a oposição, posso dizer, venho em nome do Senhor Jesus. I was thankful for David, the friendship that we've had together, because the man is a very important man, but he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. And our names have been associated together throughout the entire world now, Brother David and I. Fiquei agradecido por David, pela amizade que temos tido, porque o homem é muito importante, mas ele sem dúvida crê neste ministério do Senhor. Certamente crê, e nossos nomes estão ligados em todo o mundo agora, o irmão David e eu. And I'm so glad to have an association with a man like that. But friends, I appreciate that, but the greatest thing that I can think of being associated with is Jesus Christ, the Son of God, that great one. E estou tão contente por estar ligado a um homem assim, mas, amigos, eu dou valor a isso, mas a maior coisa a que posso pensar em estar ligado é Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse grande ser. Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the Scripture now. Agora, o irmão Neville e alguns deles vão falar daqui a pouco, mas quero ler só uma coisinha na Escritura agora e... It's good, I think, on New Year's night to see different preachers and the way they approach a text and what they say and so forth, and each man having his own way of preaching. You know, God didn't make us all alike. He made us different. É bom, penso eu, na noite de Ano Novo, ver diversos pregadores e a maneira como eles abordam um tema e o que dizem e assim por diante. E cada homem tendo o seu próprio modo de pregar. Vocês sabem, Deus não nos fez todos iguais, Ele nos fez diferentes. He made us different in our stature. He made the world different, and big mountains, the little mountains, prairies, deserts, big white flowers, blue flowers, and all different kinds. He just makes us different, that's all. Ele nos fez diferentes em estatura, Ele fez o mundo diferente, as grandes montanhas, as pequenas montanhas, campinas, desertos, grandes flores brancas, flores azuis e todas as diversas espécies. Ele simplesmente nos faz diferentes, isso é tudo. He makes redheads, blackheads, brownheads, whiteheads, fat, slim, tall, whatever more, see. He just makes us different. Ele faz os de cabelo ruivo e preto, castanho, branco, o gordo, o magro, o alto, tudo o mais, estão vendo? Ele simplesmente nos faz diferentes. God is a God of variety. And I kind of like that, don't you? It's just the same thing all the time. I like this. Deus é um Deus de variedade. E eu até que gosto disso, não gostam? E se fosse a mesma coisa o tempo todo? Ora, eu gosto disso. So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse. I want to read for read us a text. The Lord helping us. St. Matthew, the fourth chapter. Então, vamos abrir agora nossas escrituras no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, começando com o versículo 4. Quero ler um texto para nós, o Senhor nos ajudando. São Mateus, capítulo 4. I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year, and we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past and ask that You'll
put them in the seal of forgetfulness and remember our sins against us no more. Creio que antes de lermos, vamos orar. Bondoso Pai Celestial, é novamente de coração agradecido que nos aproximamos deste novo ano. E nos aproximamos de Ti e trazemos a Ti todos os nossos cuidados do passado e pedimos que Tu os coloques no mar do esquecimento e não te lembres mais de nossos pecados contra nós. And may not only we check up with our spiritual being, but may we check our fellowship with Thee and forgive us of all of our sins, and we ask that Your Spirit will deal with us tonight. E que não apenas façamos um exame minucioso do nosso ser espiritual, como também examinemos nossa comunhão contigo, e perdoa-nos de todos os nossos pecados, e pedimos que o Teu Espírito trate conosco esta noite. If there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgetfulness to remember it against us no more, that we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready. E se houver alguma coisa impura em nós, Senhor, afasta-a para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Lança-a no mar do esquecimento, para não mais te lembrares dela contra nós, para que entremos neste novo ano limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro e estar preparados. May this 1960 be the greatest year that we've ever served You. Give us exceedingly abundantly. Que este ano de 1960 seja o melhor ano em que já te servimos. Dá-nos muito mais abundantemente. All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around, Lord, let it be Your will and Your power that'll lead to these things. Todas estas reuniões que estão sendo planejadas, Senhor, em que estamos pensando com o irmão Duplessis e em todo o mundo, na Ásia e na Europa e por toda parte, Senhor, que seja a Tua vontade e o Teu poder que nos guiem a essas coisas. And if we should at any time be stepping off of Your divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant it. E se a qualquer momento dermos um passo fora do Teu caminho divinamente ordenado, que o Espírito Santo bloqueie o caminho e nos detenha, Senhor, e nos faça retornar ao lugar certo. Concede. Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. We pray, Father, that You'll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church. Abençoa esta pequena igreja, Senhor, quase bem perto de 30 anos, suponho. Ela tem permanecido aqui agora como um memorial da graça de Deus para um povo humilde. Rogamos, Pai, que Tu abençoes o irmão Neville, o pastor. Abençoa toda a igreja. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God. And may our membership grow into greater numbers and more grace of Yours than this has been in the years gone by. Grant it, Father. Abençoa os administradores, os diáconos, o dirigente de cânticos, a pianista e todos os leigos, cada um, os professores da escola dominical e os demais. Senhor, que cresçamos este ano na graça de Deus e que nosso corpo de membros cresça em quantidade e em mais da Tua graça do que tem sido nos anos passados. Concede, Pai. Now help us as we approach this text that we're fixing to read, Thy Word, and only You, Lord, can interpret. And we pray that You'll grant it to us
for the kingdom of God's sake, in Jesus Christ's name, amen. Agora, ajuda-nos enquanto abordamos este texto que estamos prestes a ler, a Tua palavra, e só Tu, Senhor, podes interpretar, e rogamos que nos concedas isso pela causa do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Announcing just now what I have chosen for a text for the next few moments. It's found in the scripture here, and I will read it. I want to call it this, from that time. Estou anunciando agora o que escolhi como tema por alguns instantes. Encontra-se na escritura aqui e vou ler. Quero chamá-lo assim, e desde então. I said the other night, I didn't suppose I'd get to come down because my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, then I suppose you'll not be going down to the church. And I said, honey, I don't think so. My throat's so sore and raw. Eu disse a outra noite, achei que não conseguiria vir porque minha garganta estava ficando irritada. E minha esposa me disse ontem, ou anteontem, disse, então acho que você não vai à igreja. Eu disse, querida, acho que não. Minha garganta está tão dolorida e irritada. And then, no more than that night, when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Brother Sothman came by. He said, will you be going to church tomorrow night? I said, yeah, I'll be there. E então, ainda naquela noite, quando me sentei e peguei a escritura, eu me deparei com isto. O irmão Sothman passou por lá. Ele disse, o senhor vai à igreja amanhã à noite? Eu disse, sim, estarei lá. And Media looked around at me and she said, I don't understand you. I said, I don't expect you to. I said, or no one else. No one that's led by the Spirit of God can ever be understood. E Meda olhou para mim e disse, não entendo você. Eu disse, não espero que entenda, veja. Eu disse, ou nenhuma outra pessoa. Ninguém que é guiado pelo Espírito de Deus pode ser entendido. Our Lord, they could not understand Him. He looked like He talked one way 1 minute and another way another minute, and somewhere else He talked about something else. Sometimes it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see. Nosso Senhor, eles não podiam entendê-lo. Parecia que ele falava de uma maneira no momento e de outra maneira no outro momento. E em outro lugar ele falava de outra coisa. Às vezes era Jesus falando, outras vezes era Deus falando. Estão vendo? Even the disciples said, there at last said, Lo, now speakest thou plainly, now we understand. Then Jesus said, do you now believe? See, after that. Até os discípulos disseram lá, finalmente, disseram, eis que agora falas claramente, agora entendemos. Estão vendo? E Jesus disse, e credes agora? Vejam, depois disso. You just can't do it because you're led of the Spirit and you start doing something, you find out that you see God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. They're odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God. Não se pode entendê-lo, porque você é guiado pelo Espírito. E você começa a fazer algo, você descobre que, veja, Deus quer usá-lo em algum lugar. Você tem de parar aqui e vir aqui simplesmente guiado pelo Espírito. São pessoas estranhas e peculiares, que têm uma vida que desejam consagrar a Deus. And then I always say this, I will do this if the Lord is willing. Amen. See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. See? E então sempre digo isto, farei isso querendo o Senhor. Estão vendo? Se faço uma promessa a alguém, eu o farei querendo o Senhor. Estão vendo? And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message if the Lord is willing. He could give me a call right in this message to take off for California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go. E, portanto, se não for a vontade do Senhor, falarei sobre esta mensagem querendo o Senhor. Ele poderia me chamar agora mesmo nesta mensagem para viajar para a Califórnia. Eu deixaria tudo de lado e viajaria para a Califórnia o mais rápido que pudesse.
And I want to live like that. I don't want nothing tying me down. I don't want no great big something in other words worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. I want to be where when God says, I want you to go down here to these people, there's only 5 of them, but go down there and stay there and I'll tell you to leave. Yeah. I want to go there. I haven't got no obligations. E quero viver assim. Não quero nada me amarrando, não quero nenhuma ou nem outra coisa grande que custe milhões de dólares e que se tenha de conseguir tanto dinheiro todo dia para me amarrar. Quero estar numa posição que, quando Deus disser, quero que venhas aqui a estas pessoas, só tem 5 delas, mas vai lá e fica lá até que eu te diga para ir embora. Quero ir para lá. Não tenho nenhum compromisso, apenas... And if he wants me to go overseas, now here it is just mentioned going to Germany, or to Africa, and some millionaire woman, just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she said, I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my Father owns all of it? E se ele quiser que eu vá para o exterior... Agora, aqui está. Acabei de mencionar sobre ir para a Alemanha ou para a África. E uma milionária, exatamente no momento em que o Espírito me dirigiu a ir para a África, disse, patrocinarei a viagem e pagarei toda a despesa. Estão vendo? Simplesmente isso. Porque eu deveria me preocupar com dinheiro e coisas tais, quando meu pai é dono de tudo. He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all. Brother Roy, that's the way to live. Just let him take care of it. It's so good. Estão vendo? Ele simplesmente pode falar com este homem rico ou com aquele homem rico ou com este povo ou com aquele povo, e não há necessidade de me preocupar com isso. Estão vendo? Deus cuida de tudo. Irmão Roy, é assim que você deve viver, simplesmente deixar que ele cuide disso. É tão bom. Now, let us turn in our scriptures to the 4th chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to St. Matthew. Agora, vamos abrir nossas escrituras no capítulo 4 e vamos começar a ler por volta do versículo 12 do capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Nephthalim. Estando Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, em Naftali. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. The people that sat in darkness saw great light. And to them that would sit in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. I want to speak on the subject, and from that time, you know, as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taking place. And from that time, quero falar sobre o tema e desde então.
Sabem, como seres humanos, todos nos lembramos de coisas de determinado tempo. Tal e tal coisa aconteceu, e desde então. And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. E agora, muitas vezes, você se encontra com um ancião ou uma anciã e gosta de se referir a uma época em que algo aconteceu, que pode distinguir claramente e dizer foi naquela época. Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Agora, suponho que praticamente todos nós aqui esta noite poderíamos trazer à memória, nos lembrar de certas coisas que aconteceram em determinada época. Desde então, alguma coisa mudou. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. Tal e tal coisa aconteceu naquela época e desde então ficou diferente. And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of. E é bom que possamos, e algumas dessas lembranças, coisas que são dignas das quais nos lembrarmos, que mudaram. E há coisas que não são tão dignas de se lembrar. For instance, if the woman of an ill fame, that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Por exemplo, se a mulher de má fama que disse, houve uma época em que eu era uma boa moça, justa e de moral, e certa noite, ou em certo lugar, certa coisa aconteceu. And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. E desde então, ela está no caminho errado. Sua vida ficou marcada pelo pecado, trevas e escuridão. E só o juízo a espera. Mas ela pode se lembrar que desde certa época isso aconteceu, quando ela pegou o caminho errado. The drunk man tonight on the streets that's trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. O bêbado, hoje à noite, nas ruas, tentando afugentar suas tristezas com bebida. Você poderia erguê-lo, como eu estive no Bowery aqui faz algum tempo, em Nova York, a grande concentração de gente bêbada. I was walking with a certain minister, and there laid a man, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Eu estava andando com certo ministro e havia um homem deitado. Grande quantidade de homens inofensivos, desamparados, deitados lá com a parte da frente da roupa toda molhada e todos barbudos e numa condição terrível. E eram totalmente inofensivos.
And this minister said, pick that one up, and just asked him. Now I went over to this man, which was laying with 1 foot across the bumper of a car and his head laying down on the street, and where that he had been unable to go at times to the restroom, and so he was just in a terrible condition. E esse ministro disse, levante esse e pergunte-lhe. E fui até aquele homem que estava estendido com um pé no para-choque de um carro e a cabeça na rua, e onde não teve condições de ir de tempos em tempos ao banheiro. Oh, ele estava numa condição terrível. And I took a hold of him, and I said, can you speak? And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knowed more about how to deal with him. And he asked him, who are you? E eu o segurei e disse, consegue falar? E ele não me respondia. Então o ministro se abaixou, ele sabia mais como lidar com ele. Ele perguntou, quem é você? Finally he got him roused up enough to say, if you'll buy me a drink. And come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of. E finalmente o despertou o suficiente até que ele disse, se me pagar uma bebida. E descobri que ele podia apontar o dedo para o banco do qual tinha sido presidente. Well, he said, we are preachers. Could you tell me what took place? If you'll promise me a drink. Well, we couldn't do that. I said, I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you. Bem, ele disse, somos pregadores. Poderia dizer-me o que aconteceu? Se me prometer uma bebida. Bem, não poderíamos fazer isso. Eu disse, não poderia acrescentar tristeza às suas tristezas. Quero ajudá-lo. All his story, he come home one night and there was what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toda a sua história. Ele voltou para casa certa noite e havia uma carta que ele chamou de abandono em cima da mesa. Então sua esposa o havia deixado e ele a amava e ela havia levado os seus filhos e ele ficou divorciado e ela havia fugido com outro homem. And he said, I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon, and from that time, there he was. That's all over the world. E ele disse, não sabia o que fazer, estourar os miolos ou o que fazer. Então eu fui para o bar e desde então lá estava ele. É assim no mundo inteiro. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. And I said, what makes you do that? And I sat down to talk with him. I said, I want to ask you, those stories are too wild for people to believe. O mentiroso. Você pode pegar como eu disse, a um homem certo dia que achei estar contando piadas e descobri que ele havia contado tantas mentiras que realmente acreditava nelas, ele próprio. E eu disse, o que faz você fazer isso? E sentei-me para conversar com ele. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Essas histórias são muito absurdas para as pessoas acreditarem. He said the first one I can ever remember telling, he said, I was a little boy that was raised in a good home. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart. And ele disse,
A primeira que me lembro de ter contado, ele disse, eu fui um garotinho criado em um bom lar. Ele disse, saí e fumei cigarros de cabelo de milho só para ser o espertalhão. E I'd eat some coffee to take it off of my breath, and he said I'd done it back behind the old chimney behind the house. And he said, I'll never forget when Mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath. comi grãos de café para tirar o hálito e ele disse, fiz isso atrás da velha chaminé atrás da casa. E ele disse, nunca vou esquecer, quando minha mãe me pegou e me disse, meu filho, deixe-me sentir seu hálito. And I blow my breath into her face, and she said, you've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes? E soprei meu hálito no rosto dela e ela disse, você comeu grãos de café para tirar alguma coisa do seu hálito. O que andou fazendo? Andou fumando cigarro? And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, Mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it. E ele disse, algo me disse para lhe contar a verdade. Ele disse, mas eu disse, não, mamãe, eu juro, não fumei cigarro. Ele disse, e desde então, isso começou. We can all find something that began at a certain time. And from then on, things was changed. Todos podemos encontrar algo que começou em um determinado momento e a partir dali as coisas mudaram. And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. E há outras coisas dignas sobre as quais poderíamos refletir. Homens com boas intenções têm tentado começar coisas de maneira diferente, fazer coisas em determinado momento. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on, there'll never be no more wars. Because of this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it. They meant well. Por exemplo, quando a eletricidade foi descoberta por Benjamin Franklin e conseguiram dominá-la, começaram a dizer, a partir de agora, nunca mais haverá guerras, porque essa eletricidade poderia ser colocada em cercas com uma voltagem tão alta que ninguém poderia cruzá-la. Eles tinham boas intenções. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. E logo após a Primeira Guerra Mundial, quando Kaiser Wilhelm assinou o Tratado de Paz, disseram-nos aqui nos Estados Unidos. Eu era menino de uns 9 anos, mas lembro-me das pessoas dizerem, nunca mais teremos guerra. De agora em diante está resolvido para sempre. Contudo, tivemos outra guerra. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world. And if there is an uprising somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure.
They went right on having war. Yes. And the UN will become the same thing. E quando a grande ONU, ou eu diria antes disso, formaram o que chamou-se Liga da Nação. Eles disseram, agora não teremos mais guerras, porque temos uma Liga das Nações que patrulhará o mundo. E se houver uma revolta em algum lugar, esses homens de todas as nações irão lá e policiarão o mundo. Porém, foi um fracasso. Eles continuaram tendo guerras e a ONU se tornará a mesma coisa. We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock, the same man that predicted Pearl Harbor. Fomos informados agora por uma predição que amanhã à noite ou domingo à noite, o mesmo homem que predisse Pearl Harbor, o exato momento em que os aviões bombardeariam, disse que domingo à meia-noite, que 75% do povo americano se tornará cinza, que a Rússia bombardeará os Estados Unidos domingo que vem à meia-noite. O mesmo homem que predisse Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because you can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. Não estão divulgando isso porque as pessoas entrariam em pânico. Não creio nisso. Estão vendo? Não, porque não aguentam uma guerra atômica. Se um dos deles passar a barreira do som nesta direção, nós os lançaremos naquela direção e o mundo seria destruído. Algo ainda tem de acontecer antes de Jesus vir. Isso mesmo. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Por exemplo, o jovem casal. Houve certa ocasião em que se casaram e eles uniram seus votos e prometeram um ao outro sua lealdade. And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened. Eles disseram, amaremos, honraremos e cuidaremos um do outro enquanto vivermos. Contudo, chegou o momento em que algo aconteceu. All these things, there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Todas essas coisas, há um momento em que algo acontece. E talvez todos os seus votos e todas as ligas das nações e assim por diante, talvez tenham tido boa intenção. No entanto, tudo isso chega ao fim. Tudo se desmorona sob os pés do homem. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. But there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when the time man meets God. That's when something happens that's eternal. Com todas as boas intenções que possamos ter, mas tudo tem de chegar ao fim. Mas há um momento em que o homem pode se deparar com algo que é eterno. É quando o momento em que o homem se encontra com Deus. É quando algo acontece que é eterno. We do our mistakes and we
make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we sign vows and we go to priests. We don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all in vain. Nós cometemos nossos erros e fazemos nossos votos na noite de Ano Novo apenas para quebrá-los no dia seguinte. Viramos novas páginas e fazemos votos. E vamos aos sacerdotes e nós não, mas os católicos vão. E fazem confissões e assinam compromissos. E nós vamos ao altar e viramos novas páginas, mas tudo é em vão. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. Pois da próxima vez que alguém cruzar nosso caminho ou algo assim, aquele velho gênio vai se descontrolar de novo. Toda vez que nos encrencarmos ou algo assim, isso voltará a acontecer. But there is a place where a man can come to a time that it'll change him forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore. Mas há um ponto a que alguém pode chegar, a um tempo que o mudará para sempre, pela eternidade. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Alguém pode ir a Deus e todo o seu destino eterno é mudado. E alguém pode se encontrar com Deus e nunca mais poderá ser o mesmo. You can't meet God and ever remain the same person you are. If you turn away from Him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He'll raise you up at the last day by His promise. Você não pode se encontrar com Deus e permanecer a mesma pessoa que era. Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi. Se o recebe, você tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia pela sua promessa. There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. Houve um tempo em que houve um homem chamado Abraão, que saiu dos caldeus e morou na cidade de Ur. E ele era um homem comum, um bom homem. Perhaps maybe his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75 and his wife was 65. Talvez, pode ser que ele tenha tido seu pai, talvez adorasse ídolos porque vieram da Babilônia. E ele era um homem comum e estava ficando velho. Ele tinha 75 anos e sua esposa, 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. E Abraão, certo dia, quando estava no campo, talvez caçando, ou fosse o que estivesse fazendo, colhendo frutas, ou qualquer que fosse seu trabalho, ele se encontrou com Deus, e desde então ele mudou. He could call things that was not as though they were because he had met God. He is know the minute and the hour that he met God, it changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed his promise. Because he had met God. Ele podia chamar coisas que não eram como se fossem porque havia se encontrado com Deus. Ele sabia o minuto e a hora em que se encontrou com Deus. Isso o mudou.
E Deus o chamou para ser o pai de muitas nações. E creu em Deus, e creu em sua promessa, porque havia se encontrado com Deus. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God because he knew that God had to keep the promise. 25 anos depois, eles estavam discutindo, tentando aborrecê-lo, dizendo-lhe que ele havia crido em algo errado. Mas a Bíblia diz que ele ficou cada vez mais fortificado, dando louvor a Deus, porque sabia que Deus tinha de cumprir a promessa. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. Isso é quando um homem se encontra com Deus, muda sua constituição, dá-lhe um super sentido. Como estava falando a outra noite, o homem natural só tem os 5 sentidos, mas o crente, quando se encontra com Deus, recebe algo diferente. É um super sentido que o levanta acima das sombras. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Isso o faz crer em coisas impossíveis de acontecer. Ele ainda crê que elas acontecerão, porque Deus disse que sim. Quando um homem se encontra com Deus, algo acontece. There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knew it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. Houve um tempo em que um homem havia sido treinado em toda a sabedoria, toda a teologia da palavra de Deus. Ele a conhecia de cor, era instruído, tinha todos os diplomas. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knew it all by letter. But a coward with it that was running went out the backside of the desert and was herding sheep for a stranger. Era tão inteligente que podia ensinar os eruditos egípcios e seus mestres. Ele conhecia tudo de cor, mas, com isto, um covarde que estava fugindo foi para as partes remotas do deserto e estava pastoreando ovelhas para um desconhecido. But there come a time that when God met him there in the burning bush, and from that time on, Moses was changed. Because he met God in a burning bush, and face to face with God, he couldn't be the same anymore. Mas chegou o momento em que Deus se encontrou com ele lá na sarça ardente. E desde então, Moisés mudou porque se encontrou com Deus em uma sarça ardente. E face a face com Deus, ele já não pode ser o mesmo. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Quando um homem ou uma mulher, não importa quantos votos você faça ou quantas novas páginas vire, enquanto não se encontrar com Deus, você não pode mudar. Mas quando uma só vez se encontrar com Deus, então você muda para sempre. Didn't only change Moses, it changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. Não mudou só Moisés, mudou Israel, mudou o Egito, mudou o mundo daquela época, porque um homem se encontrou com Deus e confiou em sua palavra. Hallelujah. What we need today is somebody to meet God face to face and talk to him. Amen. The situation.
When men meet God, things are changed. Certainly. That's the only way that we can have things. O que precisamos hoje é de alguém que se encontre com Deus face a face e fale com Ele sobre a situação. Quando os homens se encontram com Deus, as coisas mudam. Certamente, essa é a única maneira de termos as coisas. And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed, and from that time he become the servant of the Lord. It always works that way. When a man meets God, things are changed. E desde então Moisés, o covarde Moisés, o que fugia, mudara. E desde então ele se tornou o servo do Senhor. Sempre funciona dessa maneira. Quando um homem se encontra com Deus, as coisas mudam. There was a little girl one time, not over 18 years old, or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth. Houve uma jovenzinha uma vez, não tinha mais de 18 anos ou talvez nem essa idade, que estava a caminho de um poço certa manhã para pegar um balde de água em Nazaré. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God. Oh, amen. And God told her something and she believed it. Amen. And it changed the whole course of life for the woman. Makes her immortal. Hallelujah. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. Ela era uma jovenzinha amável, ela cria, tinha fé, mas naquela manhã encontrou-se com Deus e Deus lhe disse algo e ela creu. E isso mudou todo o curso da vida dessa mulher e a tornou imortal. Seu nome era Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus. The little lady was just an ordinary little girl. But she met God, and from that time on, something happened. Certainly. A donzela era uma jovem comum, mas se encontrou com Deus. E desde então, algo aconteceu. Certamente. There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come. And he was probably a great big push of a bully. Houve um homem chamado Pedro, um velho pescador tosco, provavelmente tão rústico quanto possível. E ele provavelmente era um grande valentão, impulsivo. Because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman, and I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything. But one day he met God. And from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ. Porque aqui faz algum tempo eu assisti o filme O Grande Pescador. Achei que foi uma descrição muito boa de Pedro, porque ele era um sujeitão rústico. Ele não se importava com nada, não acreditava em quase nada. Mas, certo dia, ele se encontrou com Deus e desde então ele mudou. Desde então tornou-se apóstolo do Senhor Jesus Cristo. As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who held the coat of the murderers and give witness to the death of Stephen the martyr. Como o irmão David Duplessis estava nos falando há pouco sobre Saulo de Tarso, um assassino que segurou a túnica dos assassinos e testemunhou e deu testemunho da morte de Estevão, o mártir. Yet letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God.
Ele tinha cartas nos bolsos para ir aos principais conselheiros das igrejas e prender as pessoas que estavam fazendo barulho demais, gritando e louvando a Deus. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God. Amen. Yes. A light shined around him. Hallelujah. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and it changed him. Ele era um grande homem aos olhos dos fariseus. Ele era fariseu de fariseus, mas certo dia ele estava a caminho de Damasco e se encontrou com Deus. Uma luz brilhou ao seu redor e desde então ele não foi mais Saulo de Tarso, mas Paulo, o humilde, o manso, por quem se encontrou com Deus, e isso o mudou. There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His beautified sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag them. Houve um leproso deitado junto ao portão. Todos os remédios da medicina não puderam curá-lo. Suas chagas podres haviam se tornado tão grandes que suas mãos já não tinham como se recuperar. E seus pés, ele mal conseguia arrastá-los. His case was hopeless. But he met God one day, coming out the gate, and he fell down and worshipped him and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy, because he met God. Seu caso era sem solução, mas certo dia ele se encontrou com Deus saindo pelo portão. E ele se prostrou e adorou e disse: "Se quiseres, podes tornar-me limpo." E ele disse: "Quero ser limpo." E desde então ele não teve mais lepra, porque se encontrou com Deus. There was a blind man sitting by the side of the road, and he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Houve um homem cego sentado à beira da estrada e não podia distinguir entre a luz do dia e a escuridão. Não havia nada que pudesse ajudá-lo. One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see his sight come to him. Um dia, alguém saiu caminhando da cidade de Jericó e foi quando ele se encontrou com Deus. E desde então, ele pôde ver. Sua visão lhe foi restaurada. The sight of light had broke into his eyes, and he could see again, because from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight. A visão da luz tinha penetrado em seus olhos e ele pôde ver novamente. Porque desde então, quando se encontrou com Jesus, ele foi um homem diferente. Ele recuperou a visão. When a person meets God, something happens definitely. Quando uma pessoa se encontra com Deus, algo nitidamente acontece. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Houve um homem, certa vez, sem dúvida um bom cidadão do país, mas tinha crises. E ficava tão mal que a prisão não conseguia detê-lo. E prendiam-no com grilhões. E ele tinha uma legião de demônios em si, a ponto de conseguir quebrar os grilhões e se libertar. And the devils drove him to a graveyard, where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow.
E os demônios o impeliam para um cemitério onde ficava, e pegava as lápides e ficava tão desumano que cortava a si mesmo. Oh, era um sujeito terrível. Well, those spells would leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. Quando passavam as crises, sem dúvida que ele pensava, o que eu estou fazendo aqui? E naquele momento os demônios vinham a ele novamente e o cortavam e dilaceravam. But one day he met Jesus. Hallelujah. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet. Mas um dia ele se encontrou com Jesus e desde então o maníaco de Gadara ficou com seu juízo perfeito, vestido, sentado aos pés dele. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones. He could say, from that time, I've been changed. Yes. Ele pôde voltar para casa como um cavalheiro, pôde retornar à civilização, pôde voltar aos seus entes queridos e dizer, desde então, eu fiquei transformado. Sim. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together. But that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. And since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Foi um dia lá no Calvário, quando Deus e a morte se encontraram face a face, quando a vida e a morte estiveram juntas. Mas foi quando a vida, Cristo, tirou o aguilhão da morte, e desde então a morte não tem mais aguilhão. Estou tão feliz por isso. Amen. God, death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Deus, a morte e Deus se encontraram. A morte já não é a mesma. Não tem aguilhão agora. The Christian believer can walk right into its face and say, oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory? Why, they both met God. They haven't been the same since then. O crente cristão pode encará-la e dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Por quê? Ambos se encontraram com Deus. Desde então, já não são os mesmos. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. Ninguém pode ser o mesmo, nada pode ser o mesmo quando se encontra com Deus. Você nunca mais será o mesmo. I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Amen. Since then I haven't been the same. Lembro-me de quando estava aqui no leito do hospital. Os médicos me deram 3 minutos de vida. Meu coração batendo 17 vezes por minuto. Eu me encontrei com Deus. Desde então já não sou o mesmo. Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me. Amen. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Algo aconteceu comigo. Ninguém poderia me dizer o contrário. Bill Branham morreu. Eu me encontrei com Deus e algo entrou em mim. Nunca mais fui o mesmo desde aquele minuto em que me encontrei com Ele. Ele me mudou. Ele me tornou algo diferente.
Não que eu tenha feito um voto de ano novo, mas me encontrei com Deus. Men and women, when you meet God, you're changed. We make our New Year vows tonight, go back tomorrow morning to break them, next day to break them, but what we need to do is not a New Year vow, but we need to come face to face with God and have eternal life. Be born of the Spirit. Homens e mulheres, quando vocês se encontram com Deus, vocês são mudados. Fazemos nossos votos de ano novo esta noite. Voltamos amanhã de manhã a quebrá-los, no dia seguinte a quebrá-los. Mas o que precisamos fazer não é um voto de ano novo, mas precisamos ficar face a face com Deus e ter a vida eterna, nascer do Espírito dele. There was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll put you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, and it was settled from here on." Amen. Houve um ancião certa vez e ele não conseguia se decidir. O diabo continuava impedindo-o de tomá-la. Certo dia, no campo, ele se ajoelhou para orar. Enquanto orava, fincou uma estaca. Disse: "Que isso seja um memorial. Satanás, se você vier a mim de novo, vou lhe mostrar esta estaca. E vou lhe dizer que bem aqui eu me encontrei com Deus. E a partir disso ficou resolvido." That's what we need. Maybe not a stop in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a... É disso que precisamos. Talvez não de uma estaca num campo, mas em algum lugar, algum aposento secreto, algum lugar. Não um... Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken, and next year we'll have to take them all over again. Oh, esta noite haverá centenas de votos sendo feitos, milhares deles. E no ano que vem teremos de fazer todos eles novamente. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper. We'll do more for God. We'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Diremos, vamos parar de mentir, vamos parar de fazer isto, e vamos deixar de lado nosso gênio, vamos fazer mais por Deus, vamos fazer isto, aquilo ou aquilo mais, apenas para descobrir que é em vão. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature. Hallelujah. Mas o que o homem precisa fazer esta noite é se encontrar face a face com Deus. E desde então será uma criatura mudada. Aleluia! Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Oh, gostaria de poder dizer isso da maneira que creio. Mas quando um homem se encontra com Deus, ele é mudado daquele momento em diante pelo resto de seus dias. Ele nunca mais será o mesmo, porque tem a vida eterna. He's a new creature. Old things have passed away, and all things have become new to him. He looks new. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo para ele. Ele tem aparência de novo. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on, o enfermo pode apresentar-se diante de Deus quando os médicos disseram que vai morrer, mas ele pode apresentar-se diante de Deus e pleitear seu caso. E sairá uma pessoa diferente e a partir desse momento... Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night yonder in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches.
Oh, lembro-me do congressista Upshaw sentado em uma cadeira de rodas por 66 anos. Aquela noite lá na Califórnia, quando o Espírito Santo desceu e começou a falar. Ele se encontrou com Deus e desde então ele pôde andar sem as muletas. I've seen the time where cancer-eaten people laid with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them, encouragement. But they met God. And from that time on, they were changed. They lived different. Tenho visto ocasiões em que pessoas devoradas pelo câncer não passavam de uma sombra. E os médicos passavam e diziam, está nas últimas. Seus entes queridos se reuniam para lhes dizer as últimas palavras de alento que podiam. Mas elas se encontraram com Deus e desde então mudaram. Elas vivem diferente. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people, each new year, turning a new sheet and trying to do something different, trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on. Posso ver a mulher indecente lá na rua. Posso ver o bêbado lá no beco. Posso ver o hipócrita lá na igreja. Todos esses diversos tipos de pessoas a cada ano novo, virando uma nova página e tentando fazer algo diferente, tentando fazer restituições e assim por diante. Deixem que se encontrem com Deus uma vez e desde então. Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death. Jesus pregou àqueles desde então que estavam nas regiões da sombra da morte. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience. E digo esta noite que se alguém deseja ter uma verdadeira mudança, que fique face a face com Deus e se encontre com Ele uma vez, então poderá dizer, desde então, desde esse momento tornei-me um homem mudado, sei por experiência. In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Daqui a pouco a igreja estará se reunindo aqui ao redor do altar. Vocês estarão consagrando suas vidas de novo, estarão abandonando coisas e deixando coisas no altar. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Irmão, deixe-me dar-lhe um conselho. Se você nunca se encontrou com Deus face a face, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Fique nesse altar, fique ali até se encontrar com Deus. Então você poderá apontar o dedo para essa noite de Ano Novo. Not to say I turned a new page, I made a new vow, but from that time on, I met God and life was changed and things were different and everything's become new to me again. From that time on, the time that you meet God. Não é dizer, virei uma nova página, fiz um novo voto, mas desde então encontrei-me com Deus e a vida mudou e as coisas ficaram diferentes e tudo se tornou novo para mim, novamente, a partir daquele momento, o momento quando se encontra com Deus. It ain't meet a new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose, maybe less than that, we'll be meeting a new year face to face. Não é se deparar com um ano novo. Vamos estar diante dele dentro de alguns minutos, daqui a pouco. Umas 2h30, suponho, talvez menos que isso, estaremos nos encontrando com um novo ano face a face. We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that.
Iremos nos encontrar com Ele com votos, iremos nos encontrar com Ele com promessas, iremos nos encontrar com Ele com boa intenção, iremos nos encontrar com Ele dizendo, vamos tentar virar uma nova página, vamos tentar fazer diferente. Tudo isso é bom, dou valor a isso. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads. Mas, irmão, nunca será eterno até que você se encontre com Deus primeiro. Quando você se encontrar com Deus primeiro, e a partir de então, tudo será diferente. Vamos orar enquanto inclinamos a cabeça. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch, living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or so forth. Senhor Jesus, Filho de Deus, lembro-me do momento quando me encontrei contigo, Senhor. Lembro-me um infeliz, miserável, vivendo uma boa vida moral, não andando por aí, bebendo, ou jogando, ou fumando, ou assim por diante. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life. Mas eu soube, Senhor, quando a morte veio entrando naquele quarto de hospital faz uns 20 anos, que havia algo faltando em minha vida. There I met God. And from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord. Ali me encontrei com Deus e desde então, Senhor, tenho tentado te servir. Minha vida mudou e tudo parece diferente. Estou tão feliz por ter me encontrado contigo, Senhor. And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. E esta noite, encarando o ano novo, fico feliz em dizer que posso encará-lo com o Espírito do Deus vivo no coração. Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, oh Lord God, with an experience that we have met you and our lives has been changed. Dá-nos experiência, Senhor, dá-nos da tua bondade e misericórdia, perdoa-nos os nossos pecados e permite-nos viver este ano que vem, ó Senhor Deus, com a experiência de termos nos encontrado contigo e que nossa vida foi mudada. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us. Concede, Senhor. Perdoa as nossas imperfeições. Coloca em nós o teu Espírito Santo. Conduze-nos e guia-nos. Father God, here's 1960 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looks like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to you. Deus Pai, aqui está 1960 diante de mim, e há oportunidades para um encontro de âmbito mundial, onde parece que até mesmo dezenas de milhares vezes milhares e milhares e milhares de pagãos nativos, de pagãos e assim por diante, podem vir a Ti. Oh Lord God, with your Spirit in my heart, I face your altar tonight and face you. And say, help me, oh God, my heart's burning with zeal. Ó Senhor Deus, com o teu Espírito no coração, estou diante do teu altar esta noite e diante de ti e digo, ajuda-me, ó Deus, meu coração está ardendo de zelo. I love you, Lord. I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Eu te amo, Senhor. Entrego-me a ti em serviço.
Guia-me para onde quiseres me guiar. Envia-me para onde quiseres me enviar, Senhor. Apenas fala e eu irei. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates, and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. I pray, God, that you'll bless their ministry. Abençoa minha igreja. Abençoa o irmão Neville. Abençoa todas as pessoas aqui, os desconhecidos em nossas portas, e estes pastores que estarão falando de vez em vez durante a noite. Eu rogo, Deus, que tu abençoes o ministério deles. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Dealer, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Abençoa o irmão Neville, abençoa o irmão Junie Jackson, o irmão Biller, todos estes outros ministros. Abençoa-os, Pai. Dá-nos um grande ano em 1960. We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your Spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Nós, Senhor, que sabemos que nos encontramos contigo face a face e sabemos o que significa nascer de novo do teu Espírito, dá-nos da tua eterna graça para servir-te. Em nome de Jesus, nós rogamos. Amém. You love him? Hallelujah. 1960. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I tried to start a new life. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction. Vocês o amam? 1960. Não deixem que seja virei uma nova página. Não deixem que seja tentarei começar uma vida nova. Mas que seja assim. Encontrei-me com Deus e desde então, desse momento em diante, tive paz que excede todo o entendimento. Tive gozo inefável e glorioso. Tive uma satisfação. Even if death should come to me, I'll be in the arms of God. Minute after my last breath draws. No matter what comes or goes. Mesmo que a morte venha a mim, estarei nos braços de Deus. Um minuto depois do meu último suspiro, não importa o que venha a acontecer. Let them blow her up Sunday night if they want to. If they want to, the bomb will not be through cracking till we'll be in glory with Him. Amen. There's nothing can harm us. Hallelujah. Que a explodam domingo à noite se quiserem. Se quiserem, a bomba não chegará a explodir até que estejamos na glória com Ele. Amém. Não há nada que possa nos causar dano. Aleluia! I'm so glad I met God. I'm so glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since. Amen. Estou tão feliz por haver me encontrado com Deus. Estou tão feliz que posso dizer desde então. Marquei esse lugar. Quando me encontrei com Deus, algo aconteceu comigo. Fui mudado a partir daquele momento. Estou mudado desde então. I'm so glad to be on this road tonight as a testimony to the glory and the power of God. A little old something out here, and God come down there and give me His grace and save me and heal me and fill me with His Spirit and let me preach His gospel, which is the greatest honor there is in the world. Estou tão feliz por estar neste caminho hoje à noite, como testemunho da glória e do poder de Deus. Uma coisinha de nada aqui, e Deus desceu ali e me deu sua graça, e me salvou, e me curou, e me encheu do seu Espírito, e me deixou pregar seu Evangelho, que é a maior honra que existe no mundo. From that time until this time, I've never had one regret, but I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. God bless you. Amen. Desde então até este momento, nunca me arrependi,
Mas sou agradecido todos esses dias e serei por toda a eternidade por ter me encontrado com Deus. Deus os abençoe. Muito bem, irmão Neville.